Vou fazer aqui, né, nessa cozinha colorida, a gente tem, são 7, é uma semaninha, né, são 7 panos, são casinhas de frutinhas, tá? E tem também os outros panos que são flores e passarinhos. Então, nessa semaninha, eu vou mostrar aqui, nós temos o termorrisco, tá? Eu coloquei, hoje eu vou fazer um que eu dei a quarta-feira, mas se a pessoa não quiser colocar os dias da semana, é só recortar antes de transferir. Eu não preciso de carbono para transferir o meu termorrisco. Eu vou pegar o meu termorrisco, vou colocar sobre um pano de copa, vou pegar o ferro na temperatura máxima, vou dar uma passada e o meu pano vai ficar riscado. Esse risco eu posso tirar no mínimo 5 vezes, eu falo sempre, mas eu costumo tirar muito mais. Porque você não precisa ficar com ferro muito tempo, né? Porque você vai pintar mesmo, então dá uma passadinha rápida. Perfeito, tá bom? Então, a gente vai começar a pintar. Eu vou começar fazendo a pera. A pera ela é uma fruta, inclusive no pano ali, tem o barrado de peras, ela tá mais puxado pro verde, tá vendo? Então a pera ela tem uma gama de cores, ela pode ser do amarelo quando ela tá muito madura. Eu hoje escolhi essa meio esverdeada para combinar com o barrado, mas eu poderia fazer tipo a pera portuguesa, que eu coloco mais marrom. Então hoje eu fiz um tom mais claro. Eu vou começar criando aqui um marfim. Tá? O que é o marfim? Você pode ter a cor pronta ou você pode criar esse marfim. Eu vou fazer aqui o meu marfim. De que forma? Eu vou pegar o branco, eu vou colocar bastante branco aqui no centro. Eu sempre começo a pintar pelas áreas maiores. Não, depende. Não existe essa regra? Não. Eu costumo começar sempre com o fundo, né? Mas como as meninas estão mais interessadas em aprender a pera, eu vou deixar o fundo se der querida, tempo, tá? entendi. Então, eu apliquei aqui o branco. Eu vou pegar um tiquinho do amarelo limão, mas bem pouquinho mesmo. Vou dar uma batidinha aqui no godê, ó. E aí, eu vou aplicar em cima. Então, eu criei uma cor que ela é mais ou menos, vamos chamar de marfim. Então, ela não é nem branco e nem o amarelo limão, tá? Aí eu vou pegar, eu tô usando aqui o pituá, que é do nosso kit de pincéis da vitrine, mas eu também poderia usar o pincel chato, esse daqui, tá? Eu tô fazendo esse aqui que é para ganhar tempo. Então, eu venho preenchendo, eu já vou dar uma misturada aqui. Você tá vendo que o que é bacana desse amarelo limão, a gente fala, né? Limão é verde, então tem o limão amarelado, tudo, né? E aí, olha, eu tô preenchendo. E aí eu vou tonalizar. Se eu quero a minha pera mais pro verde, eu vou tonalizar com mais verde. Se eu quero ela mais madura, então eu vou puxar um pouco pro marrom. Então, eu tô colocando aqui bem rapidinho. Então, olha, eu tenho 2 momentos. Um lado, a minha fruta tá mais verde, o outro lado, ela tá mais madura. Lembra que eu falei para você que na última aula, que eu costumo falar para as pessoas observarem? Você tem uma maçã em casa, olha a tua maçã. Sim, fundamental. Né? Lembra que eu falei isso? Então, aqui no caso também. Então, você pega aquela frutinha que você tem em casa, coloca do lado e começa a observar. Ela já te mostra, né, as partes Exatamente. mais escuras, mais claras. E o grande pintor, ele é o excelente observador, tá bom? Então, olha, apliquei aqui o meu amarelo limão. Aqui na parte de baixo, olha, eu vou pegar um pouquinho do verde pistache e vou dar um tom mais esverdeado aqui embaixo. E sempre, olha, fazendo esse movimento circular, que é para ela integrar uma cor na outra, tá? Coloquei um pouquinho aqui embaixo. Do lado de cima, eu vou deixar ela mais madurinha. Então, eu vou pegar o marrom. O marrom tá aqui do lado. E eu sempre dou uma batidinha aqui no godê, que é pra tinta misturar no pincel e não ficar muito carregado. Então, aqui eu venho, aplico um pouco do marrom. Eu vou dar esse tom mais avermelhado nela, ó. Aqui atrás também. E eu vou trocar de pincel agora
Porque, olhando para minha pera, eu vi que ela tem umas marquinhas. Toda fruta tem sua marquinha. O pessoal até brinca, né? Fala, banana pintadinha. São as marcas que tem na casca. Se você olhar o mamão, ele não é todo amarelinho. Ele também tem as suas marcas, certo? Então, apliquei. Agora eu vou pegar o pincel. Agora eu tô pegando o chato, pincel vitrine número 10. Vou pegar o meu marrom, ó. Vou dar uma batidinha no godê e vou fazer umas batidinhas aqui para dar as marcas, tá? Aqui embaixo eu vou pegar um pouquinho do verde pinheiro. Olha, para limpar o pincel, eu vou limpar aqui no álcool em gel. Vou pegar um pouquinho do verde pinheiro, vou bater também aqui embaixo e vou escurecer essa parte aqui, ó. Antes de continuar aqui a minha pera, eu só vou falar aqui um detalhe, ó. Nós temos a outra que tá aqui atrás. Para fazer essa outra, eu já fiz essa na frente, fazendo sombra naquela que tá lá atrás. Porque a composição, ó, uma tá com janelinha e a outra tá com a portinha. Então, para dar essa diferença, eu já vim aqui e já coloquei a sombra. Excelente. Na casinha de trás, tá? Você pode até misturar um pouquinho do verde pinheiro também, para ele ficar mais escuro. Eu tô fazendo rapidinho, Cláudia, porque eu quero ver se eu consigo fazer o máximo no nosso tempo da nossa casinha. Eu coloquei aqui, olha, eu vou mostrar como é que seria a chaminé. Coloquei um pouquinho de branco aqui no meio para dar volume, porque a chaminé, ela é meio, é um cilindro, né? Então, para dar aquele volumezinho. Então, eu vou contornar aqui com o marrom. Coloquei branco no meio, que é para ele ter um pouco de luz e ficar com volume. Aqui na parte de cima também. E olha o detalhe. Quando a gente vai fazer a fumacinha não tá saindo daqui de cima não, ela tá saindo daqui debaixo da chaminé. Então, é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Depois que ela saiu da chaminé, ela vai subir, tá certo? Então, vamos ver como é que eu fiz essa fumacinha. Peguei, no caso aqui eu tô usando o álcool gel, mas poderia ser o clareador ou diluente. E umedeci, ó, tá? Umedeci. Peguei cinza lunar ou azul inverno, sabe que eu gosto de dar sempre 2 tons. Peguei o azul inverno ou cinza lunar. Fiz umas ondinhas aqui, ó, movimento circular, saindo daqui de baixo. E depois eu peguei o branco, ó, e vim fazendo o contrário. Pegou um pelinho aqui, deixa eu pegar um outro pincel. Então, eu vou pegar o branco. Quando eu fiz a sombra, eu sombreei de baixo para cima. Agora, com a luz, eu vou fazer o contrário, ó. Eu pego o branco e venho aplicando por cima, tá? Quando ele secar, ó, e ali você vai subindo, deixando ele mais suave na parte de cima. Olha como ficou direitinho. Sim, a fumacinha. Perfeito, excelente. Lógico que você vai fazer várias, uma vai ficar mais carregada, a outra não, tá? Agora, o caule aqui onde tá da nossa pera, eu coloquei marrom. Também vou colocar um pouco de branco aqui no meio, que é para dar o volume, tá? Vou pegar o sépia, vou contornar embaixo, em cima, seria o caule, e aqui no meio também. Coloquei isso. Vou puxar, olha, vou dar uma esfumadinha para ele não ficar muito pesado e vou vir com branco aqui no meio, dando um pouco de luz. Olha como ele ficou lá com o efeito mesmo do caule cortado, tá? Enquanto você tava lá, eu fui dando uma boa adiantada aqui, viu, Cláudia? Então, o que que eu fiz? Passei, então eu já fiz a chaminé, fiz o cabinho e tem uma portinha. Como eu fiz essa porta? Apliquei o siena natural, peguei um pouquinho de sépia, fiz algumas manchas para dar a ideia de que é uma portinha de madeira, certo? Vou colocar
o puxador aqui da porta, ó, com o cabo do pincel eu fiz aqui um pingo, tá? E peguei o mesmo pincel, aquele menor, e fiz um contorno aqui, ó, com cinza lunar ou azul inverno, que para dar a ideia do batente. A nossa portinha tá de frente. A janelinha eu fiz do mesmo jeito que eu fiz aqui a portinha. Eu fiz o fundo e também contornei com a mesma cor. Agora, se ela é uma casinha, ela tem entrada, certo? Então eu fiz um caminho aqui. Como é que eu fiz esse caminho? Eu peguei o branco, apliquei aqui no meio, bem onde está o caracol, ele está me atrapalhando aqui. Sai para lá. Tá no meu caminho, Apliquei o branco, ainda com o pincel meio sujinho, olha como ele dá aquela cor mais iluminada, mas também não é o branco puro, tá? Eu vou entrar com o siena natural nas laterais, sempre com movimento de vai e vem, e vou contornar aqui a beiradinha, ó, puxando um pouquinho de sépia, porque os cantinhos do meu caminho, eles são mais escuros do que o meio. Olha como você enxerga o caminho entrando. Isso aqui é a jogada, você coloca a cor clara no meio, põe a cor média e depois nos cantos, onde tem menos luz, você vai e entra com a cor mais escura, fazendo as sombras. Olha o caminho como ficou legal. Lindo, Beth. Tá? No fim, você reparou que a gente está fazendo uma paisagem? Sim. É um caminho, certo? Olha que coisa Com linda, nosso- pronto, gente, ó. Isso. Aí você colocou um tom meio avermelhado ali, não? Na pera que tá atrás, é isso? Isso. É que aquela pera lá, eu fiz ela, eu exagerei mais na parte do marrom, entendeu? Essa daqui eu deixei ela mais amarelo com verde. E a de trás, eu coloquei mais marrom lá do lado da Eu vou direita. tirar, meus meninos. Eu falo pra não derrubar ninguém. Ah, ela tirou, eu tava mostrando. É aqui que eu tô dizendo, ó. Aqui, tá Isso. vendo, gente? Então, ó. mas aqui, olha, eu fiz uma mistura de marrom, um pouquinho de vermelho e siena natural. Misturei as três cores para fazer essa sombra aí. Olha o caracol plácido. Ele Oba! também é branco com sépia e aqui também é o marrom, vermelho e branco. Aqui eu gostei que ela fez. Você usou o cabo do pincel e você botou um branquinho em cima, Isso. trouxe um brilho. Então, esse brilho eu fiz com o pincel filete. Que ela não fez o brilhinho aqui, Eu ó. Quer ver? peguei o filete e fiz aqui Ó. em cima. Mostra ó, aqui, meus meninos, ó. Faz de novo, iluminando, mostra, Beth, olha por lá, favor, ó. Aqui. E aqui também eu fiz uns detalhes. É que é tanto detalhe, Cláudia, que a gente acaba esquecendo, né? Mas o ideal é fazer isso no mínimo 2 vezes, que é para cobrir bem as falhas, tá? Tá, querida. Eu não sei quanto tempo a gente Acabou acho que isso, acabou, Cacá? né? Então, que só show. vou dar uma dica aqui, como é que a gente faz esses matinhos aqui, ó. Quando você faz qualquer trabalhinho, você quiser aplicar uns matinhos, ó, puxa aqui de baixo para cima, aí depois você vem aqui com o pincel, no caso aqui eu vou fazer com vermelho, para fazer as florzinhas. Puxei o matinho e vou só dar umas batidinhas ali, olha, você cria um matinho aqui na sua paisagem.